Nesa Apurinam. Trabalha como gerente de monitoramento territorial indígena na COIAB. É formada em gestão ambiental e sustentável na Amazônia pela Universidade de Rei Juan, na costa da Espanha. Trabalha no movimento indígena, comprometida a proteger terras indígenas e gerenciar os recursos naturais de forma responsável. E é uma liderança jovem que a gente ama de paixão. Boa tarde novamente. Acho que eu comi tanto que eu tô um pouco assim, como diz a mãe, empachada. Chega, é ruim ficar em pé assim. Pessoal, agora falando mais um pouco do trabalho que eu estou desenvolvendo na gerência de monitoramento territorial, eu vou pedir para que passe aquele vídeo. O vídeo primeiro. Esse vídeo ele fala um pouco da gerência de monitoramento. A gerência de monitoramento ela é uma gerência nova na estrutura da COIAB, né? Quando o coordenador Toia, com os demais coordenadores, assumiram a COIAB, né? No planejamento que teve de final de ano, as lideranças solicitaram que fosse criada essa gerência de monitoramento. Então, no vídeo a gente traz um pouco qual que é a nossa perspectiva com a gerência. Eu acho que tem um áudio aí no... Vocês têm os dados, vocês têm a localização, né? O governo busca, pede para a gente fazer um trabalho que é de responsabilidade deles. Então, empoderar esses monitores a fazer seus próprios mapas é também uma forma de fazer resistência, de ele estar mostrando para o governo, para quem quer que seja, quais que são as nossas demandas e onde que está essas demandas. A gente é uma sigla, né, para a Gerência de Monitoramento Territorial Indígena, que foi uma gerência que foi recentemente criada dentro da COIAB, que é uma gerência onde foi pensada justamente para a gente estar aí fortalecendo essas iniciativas que já tem de monitoramento dentro dos territórios indígenas e também para buscar fortalecer os territórios indígenas que ainda não trabalham com essa iniciativa. A gerência de monitoramento ela tem a sua estrutura, né, que são os núcleos de tecnologia e segurança de informações, monitoramento e gestão territorial e o terceiro núcleo é de emergência e conflito. Dentro de cada núcleo, eles têm como objetivo dar apoio tanto na parte de gestão do território, quanto na parte de emergências e conflitos. O que eu espero são, de fato, esses dados, né, que venham da base e que ela, através dessas incidências, a gente consiga, de fato, atender as demandas da base. Como, por exemplo, você está fazendo denúncias de algo que está acontecendo dentro do território com relação à ameaça das lideranças indígenas. A gente tem outros exemplos de plataformas que trabalham com questão de clima, com questão de cuidar sobre os incêndios que acontecem no território, de fazer também um monitoramento de como que está a questão dos povos isolados. A gente tem exemplo também de plataformas internacionais através da própria COICA. Então, como que a gente poderia trazer isso também para dentro da COIAB, né? É uma iniciativa que unisse todas essas plataformas e, de certa forma, também criasse uma plataforma que fosse só da Amazônia brasileira e que envolvesse os territórios indígenas, né, com um fortalecimento muito maior. Nós não queremos só também monitorar garimpo, derrubada nos territórios, né, a grilagem de terra, nós também queremos monitorar as potencialidades do nosso território, porque nós temos um território rico. A ideia é a gente fazer monitoramento territorial para gestão territorial mesmo, porque a ideia é do que? A gente mapear os castanhais, a gente vai saber quantos castanheiros a gente tem, quantos castanhais tem, quantas latas de castanha produz em cada castanhal, aí dá para a gente somar dos territórios e comprovar mesmo também, a gente consegue elaborar os mapas com essas informações. Olha aqui, ó, aqui é os castanhais tal, açaí alta, tudinho aqui, a gente gasta tanto para ir coletar, para ir buscar, uma forma de a gente se organizar mesmo. Então, nós também queremos mostrar que no nosso território também há um potencial muito grande, a economia é muito grande, a sustentabilidade dos territórios é muito grande, e tudo isso nós conseguimos garantir através do monitoramento e mantendo a natureza e a floresta em pé.
Eu defino o monitoramento territorial indígena em uma palavra que é autodeterminação. Acho que monitoramento é gestão. Vigia. Eu defino o monitoramento como cuidado. É cuidar do nosso bem maior, que é o nosso ar. É a proteção mesmo, assim, de você ter aquele amor pela terra, né, que é fundamental. Porque sem a mãe terra não existe educação, não existe saúde, não existe vida, né? Então, isso é um pouco do trabalho da COIAB, né, o trabalho que a gente está desenvolvendo pela COIAB. A gente ainda não tem um centro, né, ainda de... É o YouTube. A gente ainda não tem, né, um centro ainda dentro da COIAB, uma sala de situação de monitoramento, né, mas nós estamos com essa expectativa de criar uma plataforma de monitoramento territorial indígena, né? E aí vocês podem dizer que já existem, né, muitas plataformas de monitoramento, muitos aplicativos, mas nenhum foi criado pelo movimento indígena. Então, o que nós queremos trazer como desafio é a criação de uma plataforma que venha agregar todos esses dados, né? Porque se você pegar dados da FUNAI, a maioria dos dados são de territórios que já estão homologados, demarcados, né? Tem alguma situação já dentro dessa estrutura da FUNAI, mas territórios que ainda não são reconhecidos, você não encontra nessa base de dados, né? Então, o que a COIAB traz como desafio também é ter essas informações dentro da plataforma de monitoramento territorial. Claro que as plataformas, elas são muitas e cada uma tem a sua especificidade, né? Então, a gente não deixa de utilizar outras plataformas, outros aplicativos. O que nós queremos é somar com essas forças, somar com esses dados. Quando eu estiver falando muito rápido, também vocês me corrijam. Meu filho falou, mãe, tu falou tão rápido que o rapaz estava assim, ali. Teve uma hora que ele parou e olhou para a senhora. Eu disse, não, foi na hora que eu falei na língua aí. Então, se eu estiver falando muito rápido, vocês me corrijam. Eu já falei, né, a gerência de monitoramento ela foi criada para fortalecer as iniciativas que já existem, né, porque vocês discutem monitoramento, vocês falam de monitoramento, mas lá na ponta já tem gente fazendo o que vocês sabem fazer com esse olhar de cima, né, com essas imagens de satélite. Os nossos parentes eles monitoram quando eles vão caçar, quando eles vão pescar, quando eles vão no roçado. Tudo isso, para nós, é monitoramento, né? Então, hoje nós estamos trazendo essa gerência de monitoramento para dentro da estrutura da COIAB, para nós fortalecer ainda mais essas experiências que já existem no território. Então, aqui foi uma formação que a gente fez lá no Acre, né, com os parentes aqui de recente contato, esses parentes aqui lá do Acre, os Madirá Colina. A gente fez esse trabalho junto com a FUNAI, né, em parceria com a FUNAI. Isso daqui também é um trabalho que a gente está fazendo junto com o IPAM, né, através também desse projeto do Conservando Juntos. E basicamente o que a gente traz nessa imagem é uma ilustração de como que nós queremos trabalhar, né? Nós queremos que os dados de monitoramento, que eles fiquem dentro da COIAB, né? Que esses dados fiquem dentro da COIAB, como essa rede também, né? Como se divide, isso aqui é uma dinâmica do professor Raí, não sei se ele está por aqui, mas ele sempre faz essa dinâmica junto com a gente quando nós vamos para o território, né? Então, a gente tem levado a plataforma do SOMAI, o aplicativo do CI, que são ótimas ferramentas de monitoramento territorial, e temos capacitado, formado esses agentes com ferramentas, né, tecnológicas para que eles melhorem ainda mais o trabalho que eles já desenvolvem nos territórios indígenas. Então, a COIAB ela pretende trabalhar assim como uma grande rede, né, porque a gente sabe que quando a gente coloca um dado numa plataforma, num aplicativo, a gente já mandou aquele dado, mas a gente não sabe onde que vai ficar armazenado aqueles dados. Então, o que nós queremos também, através dessa plataforma de monitoramento que a COIAB traz, é que esses dados eles retornem para as bases novamente. Porque se você gera um alerta de uma denúncia, você não quer só denunciar no aplicativo que você não tem nem ninguém lhe respondendo. Você quer denunciar e você quer ter retorno da sua denúncia, né? Então, nessa estrutura da COIAB, nós também temos uma... Eu acho que eu já estou falando rápido, né? Nós também temos uma assessoria jurídica, né? E a intenção é registrar esses alertas,
passar para a assessoria jurídica, né, gerar um mapa, passar para a assessoria jurídica e a assessoria jurídica fazer a cobrança aos órgãos competentes e a gente assim dar retorno para os nossos territórios, né? E aí, carinhosamente, a gente chama ele de AME, né? Isso aí tudo é ideia do meu chefe. Eu falei, coordenador, eu preciso do nome para a gerência. Ele colocou gente. Tá bom, Gerência de Monitoramento Territorial Indígena. Coordenador, eu preciso do nome para os agentes. AME, né? AME gente aí. Fez esse negócio legal aí. Acho que eu estou voltando. Aqui é um pouco da estrutura, né, que a gente pensa para a nossa plataforma também. Então, essa plataforma de autodeterminação, o jeito que a gente quer fazer, o nosso jeito de fazer, né, é também ter uma apropriação de dados de informações, né, construção da rede de monitoramento, levantamento da rede de governança também, porque esses dados também eles precisam ter, né, essa governança dos dados. Os parentes precisam saber para onde que está indo esses dados, né? E a gente não só se organiza assim, tem uma organização indígena ali, não. A gente tem essa rede de governança, né? No meu território, que fica lá para o sul do Amazonas, tem a minha organização local, que é a OPIAGE. A minha organização a nível de região é a FOSIMP, né? E a minha organização a nível de estado é a PIAN, Estado do Amazonas. E a minha organização a nível de Amazônia é a COIAB. E nós ainda temos a APIB, e nós ainda temos a COICA. Então, não é de qualquer jeito que nós estamos no território. Meus parentes costumam dizer, nós não estamos à toa, não, cara. E a gente sabe fazer a governança, e a gente quer fazer a governança das nossas informações. Eu acabei de ler tudo. Isso, né? E para além desses três, a gente tem esse último, que é a construção de protocolo de coleta de dados, né? A gente costuma dizer que os nossos parentes eles tiram foto, eles registram, né? Tira ali uma foto de um desmatamento, tira a foto de um pescador ali, e as pessoas perguntam, tá, mas onde foi que foi isso aqui? Né? Como é que você sabe, como é que eu vou saber onde é que é a localização disso aqui? Então, aquelas evidências que é levada, os parentes ir só denunciar, não está gerando resultado. O parente tem que se arriscar. O parente tem que chegar na cara do cara, tirar uma foto, perguntar quem é o cara, para poder fazer a denúncia. Porque, em muitos casos, nossos parentes se deslocam, né, numa logística horrível, que é a logística da Amazônia, quando chega para denunciar, ainda dizem que eles não têm evidências suficientes para fazer uma denúncia, para gerar uma denúncia. Então, a gente tem, nessa pegada, a gente está construindo um protocolo de coleta de dados para estruturar essas denúncias para os órgãos de competência, para que essas denúncias não fiquem só lá, né? Mas que dêem um retorno para as nossas bases. E aí, isso aqui já foi algum dos materiais que a gente elaborou. A gente, como a COIAB ela tem esse setor jurídico, né, da rede de advogados indígenas, a gente monta esses materiais para dar subsídio também para os nossos advogados, né, porque a COIAB ela também faz parte da DPF 709, que é de proteção aos povos indígenas isolados. Então, a gente elabora como se fosse dossiês, né, sobre os territórios e passa as informações para os advogados. Ano passado também nós lançamos na COP 28, um boletim de emergência climática que traz esses dados de garimpo, né, de seca, enfim. E aqui foi os materiais que a gente já elaborou, né? Esse ano também a gente elaborou esse outro boletim aqui, também sobre emergência climática, mas muito mais voltado para a seca na Amazônia, né? Essas daqui eu vou passar mais rápido. Esse daqui é um monitor de seca, né? A gente conseguiu elaborar, e aí se olhar para a legenda aqui, você vê, né, o agravamento da seca aí na Amazônia também, você vai conseguir perceber, né, como esse ano, as pessoas sempre dizem, a gente teve a maior seca em 2024. Isso lá em 2023 foi a mesma conversa, né? E a gente sabe que, pela não mudança das nossas ações, no próximo ano vai ser a maior seca de novo. E aí são os agravamentos, né, do monitor seca. E aqui a gente traz alguns resultados, né? A gente teve 76 terras indígenas atingidas, 26 povos e 4 povos isolados, né? E são afetados diretamente mais de 11 mil domicílios indígenas, 400 escolas, 140 unidades de saúde dentro dos territórios. Então, a gente traz um pouco dessas informações. Eu não vou me ater em explicar tudinho, por causa do tempo. Vou tentar ganhar aqui na questão do tempo. E aí, mas essas informações também estão lá no site da COIAB também, tá bom? Então, quem quiser acessar essas informações, esses aqui também já são os agentes de monitoramento, né, que a gente fez a formação, então a gente recebeu. Aqui eles estão transportando, né, tirando
o pirarucu de um lugar para levar para o outro ali, e a gente levou isso aqui para o CG Penegate, né? A Coiab, ela faz parte do CG Penegate, do Comitê Gestor da Penegate, e aí nós apresentamos tudo, todo esse material que vocês vão ver mais para frente, informações, né? Aqui também dos territórios que foram mais afetados, das queimadas também, a gente trouxe informações, imagens também. Isso aqui é o mapa de focos de calor, você vê que depois de maio, aqui junho, julho, agosto, né? A gente tinha os dados só até agosto, que estavam liberados quando a gente preparou esse material para apresentar. Aqui também a gente traz informações dos territórios no ranking ali de terras indígenas que mais foram afetados, né? Aqui são os níveis dos rios e as conclusões, né? E de todo esse material que a gente apresentou, o IBAMA nos procurou por causa dessa foto. Quem que tinha autorizado essa foto? De todo o material que a gente apresentou no CG Penegate, foi a preocupação do IBAMA. Quem autorizou vocês a utilizarem essa foto? Porque os meninos estão com a foto do IBAMA. Essa foi a preocupação. Então, a gente sabe que o trabalho é muito sério, que o trabalho do IBAMA é muito sério, a gente respeita, a gente tem buscado trabalhar em parceria com o IBAMA, mas a gente também sabe das condições que os brigadistas têm trabalhado nos territórios indígenas. A gente vai no território, a gente conversa com essa galera, e esse pessoal nem são brigadistas federais, tá? O IBAMA foi, levou umas blusas, os meninos se juntaram, dividiram as blusas, então eles são só agente voluntário. Mas a preocupação é a blusa aí, que a galera está usando. Mas, assim, para dizer para vocês que todo mundo está muito preocupado. Mas, na hora do vamos ver, como a mãe diz, são pouca gente que arregaça as mangas. Né? E, como conclusão, e aí eu acredito que essas conclusões aqui, elas também servem para o nosso debate. Porque existe desafio e existem soluções. E nós estamos apresentando as soluções. São isso aqui. São a demarcação dos territórios, como eu já falei mais cedo, né? São a proteção dos territórios indígenas, é o fortalecimento dos brigadistas de verdade, né? É fortalecer de verdade o trabalho que o Ministério Público diz que faz, que o IBAMA diz que faz, que o ICMBio diz que faz, é o trabalho que a FUNAI deveria fazer que não faz. As soluções são essas, a solução é que que os órgãos de comando e controle realmente façam o seu trabalho, de fato façam o seu trabalho. Né? A gente reconhece o Fernando, o procurador aqui, que a gente também, que trabalha diretamente com a gente, a doutora Janaína, ali pelo Observatório da 319, né? Sempre tem estado presente com a gente, né? Com o movimento indígena, mas a gente sabe que falta mais. Porque o mais a gente está fazendo na ponta. O mais a gente tem feito no dia a dia no chão da aldeia. Então, esse trabalho ele precisa ser coletivo. Então, a gente coloca aqui, né, em conjunto com dados que revelam esses históricos hídricos acentuados, né, a vulnerabilidade alta aos eventos climáticos a partir da seca extrema, que se expande em toda a Amazônia. A principal estratégia de enfrentamento quanto à adaptação e mitigação seria o fortalecimento da demarcação dos territórios indígenas, pauta que se configura como a mãe de todas as lutas, garantir a proteção das TIs, investimento na resiliência climática do país, fortalecer e apoiar de forma substancial as brigadas indígenas e o reconhecimento do trabalho dos agentes de monitoramento indígena. Né? Essas são uma das sugestões que a gente traz como soluções, mas a gente também fala que o fortalecimento das políticas públicas é importante para esse processo aqui. Né? Os planos, né, de se antecipar às secas. Ano passado foi a mesma conversa. Vai secar, vai secar, vai secar. O governo foi entregar litrinho de água na aldeia, nas comunidades tradicionais. E aí, como que entrega 12 litrinhos de água para uma mãe que tem, como o senhor Júlio falou, 15 filhos? Quem que vai ficar sem beber água? É a mãe, é o pai, é o mais velho, que já viveu mais? Como é que vai ser essa divisão da água? Então, assim, tudo é muito bonito nas apresentações, tudo é muito bom, tudo tem fluído, mas na prática, gente, falta muito. Falta muito, na prática falta muito. E se a gente não fizer esses esforços coletivos, e aí isso é o que eu destaco do IPAM. O IPAM tem chamado o Ministério Público para as rodas, o IPAM tem chamado o pessoal dos defensores e defensoras para o diálogo, porque tem também a proteção dos agentes que fazem esse trabalho na ponta, porque eles estão se arriscando. E aí eles sempre perguntam para a gente nesses eventos, a gente protege o território, mas quem que protege a gente? Então, isso também são gargalos que a gente tem que pensar, né, que a gente tem que trazer
E a gente precisa reconhecer que os territórios eles estão muito abandonados pela FUNAI, pelo MPI, né, pelos órgãos de comando e controle, falta muito. E a gente entende que isso não é também uma culpa de quem coordena. Né? A gente sabe que esse problema ele é estrutural, mas a gente precisa também mudar o discurso de que nós só temos problemas. A gente também precisa correr atrás da solução. E eu acho que quem faz isso tem que ser o governo, é o governo que precisa se preocupar mais ainda, é o governo que precisa buscar mais ainda o movimento indígena, o movimento social, porque enquanto ele não faz, nós vai estar fazendo, mas não é fácil. Então é isso, muito obrigada.